Olá, pessoal. Aqui quem fala é o Rony mais uma vez, para discutir naquela maratona que a gente está colocando aqui, de discutir um pouquinho como que é a visão da liderança hoje nas empresas, como que as empresas estão enxergando todo esse movimento, essas transformações, e basicamente a gente também vai cair para o lado do coaching, né? Qual a importância do coaching hoje? Como é que as empresas enxergam o serviço de coaching? Os próprios líderes, eles estão adeptos, eles aceitam a ter um coach para ajudá-los? Então, é basicamente isso que a gente vai discutir. Eu estou muito feliz porque eu tenho aí um grupo de 6, 7 líderes que eu considero que são feras, e um deles está aqui comigo hoje, né, que é a Ana Hoffman, diretora de inovação da Microsoft. Não sei se eu estou colocando errado, Ana, mas você aí praticamente pode corrigir, pode se apresentar. E a Ana vai estar aqui comigo hoje para a gente discutir um formato bem de bate-papo, bem descontraído, tudo isso que eu acabei de passar aqui rapidamente para vocês. Tá legal? Ana, obrigado mesmo por você ter aceitado. Eu sei que a tua agenda é complicada, mas você trabalha numa empresa extremamente relevante, que tem uma quantidade de líderes espalhados pelo mundo, e gostaria muito de ter a tua visão, como é que você enxerga. Te agradeço muito de você estar aqui comigo hoje. E agora, se você puder falar só um pouquinho, apresentar um pouco, falar um pouco da Ana, daí em seguida a gente já começa um bate-papo bem livre. Tá bom? Nada a agradecer, Rony. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando sobre esse tema contigo, um tema que eu adoro, né? Liderança é um ponto, para mim, fundamental na minha carreira. Eu venho trabalhando com equipes há muitos anos, né? E estou tendo a oportunidade agora de trabalhar com transformação digital, com as maiores empresas do Brasil, da América Latina, no mundo. Nosso grupo hoje na Microsoft é um grupo super específico que trabalha só esse tema, parcerias estratégicas de transformação digital. Então, eu estou vendo esse tema liderança sendo um tema-chave, né, um ponto importantíssimo para o sucesso dessa empreitada, né? Uma empreitada difícil para todas as empresas que nasceram antes da era de nuvem, antes da era desse movimento das empresas orgânicas, das empresas exponenciais. Então, é com essas empresas que eu estou trabalhando hoje, empresas que nasceram numa era fordiana, que desenvolveram um processo de liderança com um mindset que hoje não funciona mais, e que estão precisando se transformar não só os seus processos, os seus produtos, mas especialmente o mindset da liderança, né? Então, fico muito feliz pelo convite. Eu que agradeço estar aqui com você. Não, imagina. O que eu procuro sempre começar com um aquecimento desse bate-papo, Ana, é um pouco disso que você comentou, no sentido de nós entendermos como é que as empresas, porque nós temos muitas empresas que já nasceram agora já no mundo digital, né? Então elas não tinham nenhum legado, então é relativamente mais fácil. E temos várias empresas que, né, líderes de mercado há muito tempo, toda aquela mudança que já houve, né, mercado, e o que era líder hoje não é mais líder, mas hoje nós estamos vivendo uma transformação que ela, além de ser drivada, né, se eu posso assim dizer, por tecnologia, mas era uma mudança que carrega, traz assim de carona, que muitas vezes a carona tem que se colocar como protagonista, né, que é a parte cultural, que é a parte do mindset que você disse. Como é que você, na sua percepção, você pela Microsoft, com certeza você conversa com muitos parceiros, muitas empresas, você acredita, como é que você enxerga a, a consciência? As empresas, elas estão cientes de que os modelos tradicionais, os sistemas tradicionais, modelos hierárquicos, muito baseado em controle, elas estão cientes de que isso não cabe mais, tudo isso que a gente está, né, mesmo não tendo ainda uma definição muito clara de qual vai ser como é que vai ser a era pós-pandemia, né, o dia de amanhã, mas a gente já tem bons sinais dessa mudança. Como é que você vê as empresas? Elas estão cientes disso? Eu acho que estão sim. Eu costumo dizer o seguinte, ontem mesmo estava falando sobre isso.
todo mundo já sabe o que precisa ser feito. Todo mundo já sabe o que não funciona mais. Todo mundo já sabe o que precisa mudar. O que a gente não sabe ainda e o que as empresas estão sofrendo para conseguir saber é o como. Como mudar? Eu sei que eu tenho que mudar o meu modelo de gestão, eu sei que eu tenho que mudar a minha cultura organizacional, eu sei que eu tenho que fazer mudanças muito significativas, são mudanças realmente estruturais em todos os meus processos, mas eu não sei como. O caminho para essa mudança, ele não tem uma receita, não existe uma receita de bolo. E o fato é que são pouquíssimas as empresas no mundo que podem dizer que já cumpriram essa jornada, que já se transformaram. Quando eu entrei na Microsoft em 2015, eu estava fazendo um estudo para a Federação das Indústrias, exatamente focado em quais eram os caminhos de transformação que as indústrias precisariam percorrer para enfrentar essa disruptura digital. As startups já estavam aí e todo mundo sabia que ia chegar a vez da indústria. E a gente estava discutindo quais eram os caminhos. E eu entrei na Microsoft em 2014 para sair da posição de estudar esses casos para entrar numa posição de viver o caso. E realmente estou tendo a oportunidade de viver essa transformação dentro da Microsoft, que é uma das poucas empresas no mundo que pode dizer que conseguiu ter sucesso nisso. A Microsoft sempre foi hegemônica, primeira do mercado, maior empresa do mundo, e perdeu essa hegemonia, perdeu essa posição, sofreu uma disruptura tecnológica enorme e, junto com essa disruptura tecnológica, uma disruptura cultural. E passou por isso e conseguiu hoje ser uma das primeiras empresas, ou quando ela não é a primeira, é a segunda, né, maior do mundo, hoje, tendo conseguido transformar os seus processos, os seus produtos, e estando no caminho de transformar o seu mindset. A gente sempre fez isso. Produto tem muito mais percentual de transformação já feita, processo tem muito mais percentual de transformação já feita, mas cultura é muito mais complicado de mudar. Então, as empresas estão cientes. A resposta à sua pergunta, elas estão cientes, mas elas ainda estão desenhando o como, elas estão tentando definir o como, elas estão tentando entender qual o melhor caminho para a transformação de cada uma delas. Não é simples. Eu posso entender que estão cientes na mesma proporção das grandes empresas para as pequenas e médias empresas? Você julga que essa ciência, sim, ela é a mesma para esses dois grupos de porte de empresa ou não? Ou você acredita que elas estão cientes, mas, por exemplo, a média empresa ela está mais, entre aspas, perdida de como vou fazer do que a grande empresa? Eu acho assim, não é nem isso. Acho que a grande empresa ela já entendeu que a ruptura desse status quo, dessa situação que elas se colocaram, ela está acontecendo em todos os setores. Então, você vê os grandes bancos sofrendo uma disruptura digital, você vê a indústria automobilística sofrendo uma disruptura digital, e esses são os baluartes do nosso modelo de indústria hoje. Então, essas empresas e elas têm muito poder, muita condição, elas contratam as grandes consultorias, então elas conseguem entender rápido o que precisa ser feito, como elas são muito estruturadas, muito mais pesadas, é muito mais gente para mudar, o como é, às vezes, muito mais difícil para elas do que entender o que. Nas médias empresas, o que eu vejo sendo assim muito focada no mercado América Latina, tá? Perfeito. Eu vejo uma grande abstração. Assim, eu vejo as pequenas empresas, as startups já nascendo com um novo mindset, as grandes buscando o caminho do como e as empresas médias ainda naquele processo de não sei o que e nem como, né? Já ouvi falar do que, mas assim, eu estou no meio desse caminho. Eu não sou nem grande o suficiente para bancar essa mudança e nem pequeno o suficiente para começar de novo. Então, é difícil esse caminho para elas. É interessante porque o que você falou também
numa outra oportunidade, numa round table que eu estava, eu falei assim, exatamente desse efeito sanduíche, né? Você tem as grandes empresas aqui, como você disse, né? Tem porte, estrutura, tem mais facilidade no sentido de estar antenada no mercado, grandes parceiros. A dificuldade é que elas são grandes, então o movimento, naturalmente, ele é mais complicado. As startups aqui embaixo, que já nascem com esse conceito, e aquelas médias empresas que ficam aqui como recheio, aqui, né? Que elas realmente olham para cima, para o lado tal, e tem que, de alguma maneira, tomar uma ciência, né? E realmente mover adiante. E aí entra um ponto que eu queria ver com você. O papel da liderança, né? Como é que os líderes estão se preparando hoje? E aí, de carona, eu já completo com a informação sobre o serviço de coaching. Porque a gente está falando transformação digital, mas também tem um aspecto cultural, um aspecto de mindset, que hoje em dia está sendo muito, muito questionado, muito desafiado. Né? E como é que você enxerga isso? Como é que você vê hoje o papel do líder? Como é que o líder está se reciclando? Ou um novo líder, será que ele já está nascendo com esse mindset? E como é que o serviço de coaching pode ajudá-lo? Então, assim, vou te dizer assim que é um processo dificílimo, Rony, dificílimo. Porque o fato é que a gente vem de uma cultura onde a liderança ela é recebida por competência técnica. Você pega um ótimo consultor e ele vira um coordenador de equipe. E esse coordenador de equipe, ele vira, a partir dali, um resolvedor de problema. E se ele resolve os problemas bem, porque ele tem uma competência um pouco maior do que os outros membros do grupo, ele vira um gerente. E aí ele passa a não ter resposta para nada. Ele é o cara que você tem que levar o problema, bater na porta e ter resposta. E ele foi acostumado a ter esse posicionamento. Então, ele se sente muito mal quando ele não tem resposta. Nós, nesse nosso processo, a gente não enxergava a liderança como um potencializador do resultado do grupo, e sim como um grande resolvedor de problema. É isso em qualquer empresa, incluindo a Microsoft, né? E aí, quando você me diz o seguinte, você acha que a nova liderança já está nascendo com um mindset diferente? Não, não acho. E não acho por um motivo muito simples. Nosso sistema educacional não prepara esses líderes para uma maneira diferente de pensar. O nosso sistema educacional, ele também não privilegia o trabalho colaborativo, as provas são individuais, as provas são medidoras daquilo que você sabe e não existe uma medida de esforço, não existe uma medida de percurso. Então, você estimula a criança a sempre buscar ter boas notas. Então, se ela tiver que assumir um desafio, ela vai pegar sempre o desafio mais fácil, porque ela quer mostrar um melhor resultado. Ela não vai escolher um desafio mais difícil para ela, porque ela tem medo de não conseguir um bom resultado, porque o que vai ser avaliado é o resultado. Então, você cria crianças acovardadas, crianças que não são curiosas e não têm coragem de assumir desafios maiores. Então, esse mindset precisa ser mudado na educação para que você consiga ter líderes futuramente que realmente privilegiem aquele colaborador que tem coragem dentro da organização de empreender, de errar, de demonstrar o erro, de colaborar, de dizer que não sabe, de compartilhar o que sabe. Todas as nossas empresas foram estruturadas para você dizer que sabe alguma coisa, ser contratado porque sabe aquela coisa e ser valorizado porque você sabe aquela coisa. Então, dentro da organização, o cara não tem o estímulo para compartilhar o que ele sabe, porque ele vai dizer o seguinte, se você sabe o que eu sei, eu não tenho mais valor para a organização. Eu preciso saber alguma coisa que ninguém sabe, eu preciso resolver algum problema que ninguém resolve. Então, você cria um ambiente onde o valor está no conhecimento existente e não no processo de aquisição do conhecimento. Então, o Satya, ele fala uma coisa legal, assim, ele fala que nós, na Microsoft, como empresa hegemônica, como empresa que estava no topo de linha, que é uma empresa de inovação, engenharia, a gente tem que sair do know it all para o learn it all. A gente tem que ter humildade de querer ser uma empresa não que sabe tudo, mas que quer aprender tudo, que está disposta a aprender tudo.
Você sabe que, só pegando carona nessa tua colocação, é fantástico isso. Eu escrevi há uns 6 meses, foi em 2020 ainda, eu escrevi um artigo que falava exatamente, o líder ele tem que aceitar a sua vulnerabilidade, né? Por quê? Porque hoje em dia não se espera mais esse líder que sabe tudo. Como você falou, eu mesmo me tornei líder, me tornei CIO muito novo, né? Eu tinha 30 e poucos anos de idade. Então, era bem esse conceito. Quando você recebe essa posição, você pensa assim, opa, eu tenho que saber de tudo. Como é que eu vou numa reunião? Como é que eu vou num lugar? Como é que eu vou me posicionar? E se alguém perguntar alguma coisa e eu não sei responder? Né? Imagina, pô, mas esse cara não é o chefe, esse cara não é o cara que está lá, esse cara não é o cara que está conduzindo tudo, né? E, na verdade, agora, você verifica que o que nós precisamos, essa nova liderança, né, Ana, é aquela liderança que sabe levar o seu time, né? Ela não precisa fazer tudo, ela não precisa saber de tudo. Ela tem que saber conduzir, tem que saber criar grandes times, criar grandes equipes, porque isso daí também não é fácil. São poucos os líderes que criam equipes de alta performance, né? E fazer com que essa equipe produza os resultados, né? Através de um processo dele de uma nova maneira de você conduzir a equipe, mais humanizado, como as pessoas pensam também hoje, né? Como é que a gente vai trabalhar isso, como é que a gente vai integrar, e não ter medo de vulnerabilidade. Então, eu lembro até que algumas pessoas, né, que se deram muito bem, grandes líderes hoje, eles falam, olha, eu tenho que contratar gente que sabe mais que eu, porque Antônio assim Emílio que de Moraes falava muito isso. muito isso, né? Porque Como assim é que que eu você vou para chegou onde você frente. chegou? Porque eu contratei gente que sabe mais do que eu. Exatamente, né? Porque você contratar pessoas, né, que você tem aquela postura de que você, né, sabe tudo, e esse pessoal vai ser extremamente dependente de você, e com certeza você vai ter ali um elo fraco naquele teu time. E o que acaba acontecendo, né, Ana? A sua performance como líder, ela é tão, ela é tão boa quanto o elo mais fraco do teu time. Não adianta você ter feras aqui, um elo fraco aqui, porque a tua performance ela vai ser equiparada, né? Você não vai conseguir passar daquele elo ali que é um elo que não tem muita consistência. Então, isso que você está falando, eu acho assim, fantástico. Tem essa questão das escolas, concordo totalmente com você. E o coaching, você sabe que eu comecei a mergulhar muito no coaching no ano passado, né? Eu achei fantástico isso, porque eu, como 25 anos como gestor, e olha que eu me relaciono bem com pessoas, eu gosto disso. É, há muitos anos atrás, teve uma consultoria que fez um trabalho para nós identificarmos aonde que a gente gastava mais tempo. Eu fiquei surpreso que quando eu fiz lá o meu, entre aspas, o que eu faço hoje, o que eu faço, o que eu faço, 70% do tempo era relacionado a contatos, ou com o meu pessoal, ou com o cliente, ou com o meu chefe. Eu falei, caramba, eu vi aquela carreira que você bem falou, né? Eu comecei a ser programador de computador, analista, tal, fui, mas acabei tendo esse lado que eu consegui desempenhar e consegui aí fazer os trabalhos nesse lado mais gerencial. Mas essa questão de liderança que eu falei para você, que eu comecei a atuar com coaching no ano passado, eu percebi que eu achava que eu também sabia fazer coaching, né, para a minha equipe, né, porque eu tentava ali, dentro da minha forma, conduzir. E quando eu realmente fiz todo esse trabalho de coaching, essa imersão, tudo isso, eu falei, cara, não é isso. É muito mais do que isso, né? Os métodos, a forma que você coloca, né? Eu fiquei assim muito entusiasmado por isso, né? Então, eu acho que tem muita oportunidade para a gente trabalhar com os líderes, mas o importante é o cara aceitar isso, né? O líder aceitar, né? Tem muita empresa que às vezes contrata um coaching para um determinado líder e ele faz aquilo só para cumprir tabela, porque ele sabe que ficou registrado talvez ali na sua avaliação, que foi passado por um processo de coaching e tal, mas o benefício mesmo ele não vai ter. Como é que você enxerga a Microsoft? Como é que ela trabalha com essa questão de coaching para os seus líderes, seus gestores? Ela é uma empresa que estimula isso? Como é que você, o que você poderia me Estimula falar? não, a Microsoft definiu Olha que só. ela
precisaria mudar o perfil da liderança. E isso foi colocado de uma forma muito clara e transparente. Eu acho que esse é um ponto muito importante, sabe, Rony? Assim, um dos pontos principais do nosso perfil de liderança é clareza. Clareza de objetivo. Você tem que deixar claro o que você espera das pessoas. Muito claro. E você tem que gerar uma energia para as pessoas que elas queiram se movimentar, porque você não vai se movimentar por elas. Ou elas vão se movimentar, ou você não vai atingir o seu resultado. Então, assim, a Microsoft, ela deixou muito claro qual era a mudança que ela queria de cada um de nós, de cada uma das pessoas da liderança. E ela definiu muito claramente o que ela ia nos dar como suporte para essa mudança. E como ela ia medir essa mudança. Porque se você não mede a mudança, não importa, você pode fazer o que você quiser, você não vai saber se aquilo foi efetivo. Então, a Microsoft mundialmente contratou um trabalho para a liderança do mundo inteiro, onde nós tivemos o treinamento do que era ser um coach, onde nós tivemos, e não foi um treinamento, foi uma série de treinamentos, e depois nós tivemos um suporte on-the-job training de coaching. Então, as nossas reuniões com os nossos times eram supervisionadas, eram acompanhadas por um coach. E a partir de então, a nossa avaliação, que é trimestral, e os nossos colaboradores que trabalham conosco como gestores, eles nominalmente respondem: a Ana Hoffman está te dando o espaço que você precisa para trazer a sua colaboração dentro do time. A Ana Hoffman respeita a diversidade de ideias e posicionamento. A Ana Hoffman se posiciona de uma maneira que vocês, como grupo, podem colaborar com outros grupos. Porque existe muito isso também, sabe, Rony? Assim, do líder que fala assim: eu sou muito bom para o meu time, eu sou um leão, eu defendo o meu time. Está defendendo do quê, criatura? Está defendendo do quê? Nós estamos isso aqui acontece juntos. muito, né, Ana? Muito. Demais, demais, demais. Então, assim, o cara acha que está fazendo bonito de agir como um leão e defender o time dele. Não, não é o seu time, nós somos One Microsoft. Nós somos One Team aqui, nós temos que trabalhar e sermos cada vez mais orgânicos, mas nós somos ensinados que é o resultado do marketing, o resultado da venda, o resultado do procurement, o resultado, assim como até hoje nós temos os resultados específicos de cada subsidiária numa corporação global. Se eu tenho o resultado específico de cada subsidiária, por que a outra vai compartilhar comigo o que ela está fazendo? Se no final ela vai ser premiada e eu não. Ou eu, você e ela não. Então, assim, tem toda uma esquizofrenia, uma dicotomia de medição que precisa ser trabalhada para que realmente a liderança não se preocupe mais em aparecer, não se preocupe mais em dizer o meu time é espetacular. Ela tem que dizer o que eu ofereço para o meu cliente como empresa é espetacular. E eu trabalho enxergando que o meu time, que as pessoas que estão trabalhando diretamente comigo, são um ativo da organização. Eu sou um ativo dessa organização. Então, eu posso estar hoje nesse time, amanhã em outro, meu colaborador, isso é outra coisa que acontece. O cara fala assim: pô, você roubou meu colaborador, ele se candidatou para uma vaga e você levou o meu colaborador. Como assim, cara pálida? Como assim? Então, assim, os posicionamentos não são fáceis, os paradigmas não são fáceis de serem quebrados, entendeu, Rony? Então, a gente está num processo de já mais de ano trabalhando com essa visão da mudança de mindset da liderança. E é um trabalho longo, não é um trabalho que eu faço uma certificação de coach e acho que a partir de agora eu tenho liderança que não é mais de inspeção, é de coaching. Não, não é verdade. Nossa, mas assim, cara, foi... que você colocou assim é brilhante essa questão da proteção, do líder, do chefe lá que quer cobrir, é a minha área, é a minha equipe, eu tenho que garantir que a minha performance e tal. E é interessante a gente falar isso, tem muita gente que não acredita, mas isso acontece demais nas empresas, demais nas empresas. A gente ainda vê muito desse comportamento, né? Agora, quando você fala também das medições, das métricas, é interessante isso porque essa mudança de mentalidade ela tem que acontecer em todos os níveis, né? Inclusive no nível lá em cima, no nível lá do leadership team, do pessoal que fica
dos conselheiros e tudo isso, porque de nada adianta você procurar aqui estimular uma área, né, um país, ou uma subsidiária, ou whatever, se estimular para que eles trabalhem desse jeito, mais assim, colaborativo, espontâneo, e que você está com o foco é o seu cliente, não é? Isso aí não pode ser só o discurso, porque daqui a 3 meses, né, esse cara vai ser medido por qual foi o resultado do quarter dele. Exatamente. Aí ele vai estar falando, pô, mas eu estou aqui e tal, mas se eu continuar por aqui, o meu quarter vai furar. Aí ele pega e desvia um pouco da rota, daquilo que ele deveria, daquilo que ele aprendeu, daquilo que ele acha que é, porque ele tem que cumprir um quarter. Então, existe essa diferença, né, é um movimento em bloco, né? Por isso que essa mudança de mentalidade, essa questão, e eu vejo, viu, Ana, eu vejo sim, o processo de coaching, ele ajuda muito. Você disse que você usou várias vezes a palavra clareza, né? Quando a gente começa a fazer um processo de coaching com alguém, o primeiro desafio que a gente tem, a primeira dinâmica que a gente tem, e não é fácil, nós chamamos exatamente de clareza. Qual é a clareza? Vamos supor, a Ana, você, por vontade própria, contratou um serviço de coaching. Ah, porque eu quero não sei o quê. Mas tá bom, a gente vai começar a entender isso daqui, que aí a gente entra nesse lado que a gente chama de clareza. Enquanto a gente não tiver certeza, né, da clareza, a gente não pode começar o outro processo de definir o caminho, a caminhada, o plano, porque a gente vai estar provavelmente chegando num lugar que não é aquilo que a pessoa realmente quer. Eu já tive casos de que a pessoa começou falando para mim, Rony, eu quero trocar de emprego, quero trocar de empresa, né? Esse era o objetivo dele. E aí a gente vai começar a explorar, né? Começa a explorar, questionar por que isso, aquilo, mas você se baseia em quê? Você acredita que antes da gente começar o processo, essa pessoa caiu em si que para aquilo que ela queria, ela não precisava mudar de emprego, sabe? E isso é muito, muito interessante, né? Agora, a habilidade do coach é uma coisa que realmente a gente tem que ter uma preocupação muito grande, porque a gente não pode opinar, né? Eu não posso assim, Ana, se eu fosse você, eu faria isso. Ana, se eu estivesse no seu lugar, eu não faria aquilo. Eu faria desse jeito aqui. O coach, né? O coach levado a sério, o coach de verdade, né? Levado a sério é o termo aí do meu mentor, aí, de onde eu fiz toda essa caminhada de coaching. O coaching de verdade, ele não fala, ele tem que fazer você pensar, ele tem que conseguir explorar todo o seu potencial, fazer você também entender as barreiras, né, que você tem, e a partir daí você consegue pensar de uma maneira diferente e trilhar esse seu caminho para você chegar numa conquista, mas o quê? Baseado muito fortemente numa clareza sua que você teve. Então, por isso que eu achei muito legal quando você usou termos assim que, né, na verdade, a gente é o processo natural, né? É o processo. Você tem que ter a clareza daquilo para você caminhar. Sem dúvida, sem dúvida. Então, Assim, com relação ao processo de coach, Rony, assim, o que eu te diria é o seguinte, às vezes a gente começa a fazer... Desculpa, se tiver alguma coisa nesse processo que você acha que não rolou legal, sem ferir, sem falar mal de quem foi, nada disso, mas alguma coisa que também que você pode, se quiser, pode compartilhar também, viu? O objetivo aqui eu é acho papo que aberto. a gente tem uma habilidade muito grande como profissionais de criar buzzwords, de criar burburinhos em cima de um determinado tópico e achar que aquilo ali é a nova salvação de todos os problemas, né? A nova resolução de todos os problemas. E o que eu tenho visto, né, com relação ao processo de coach, é que as pessoas estão muito mal informadas sobre o que é o coach, e nós temos muita gente achando que pode se certificar e se tornar um coach do dia para a noite, né? E é o que eu estou te falando. Na minha visão, na minha experiência, estou há 6 anos na Microsoft, há muitos anos a gente está investindo nisso, eu tenho acompanhado as lideranças, e o que eu vejo é que as pessoas continuam querendo
um solucionador de problemas. A pessoa continua chegando para você e fala, eu quero te contratar porque eu quero mudar de emprego. E eu quero que você me dê a solução para isso. Quero que você me ajude a resolver esse problema. Me dá aí o caminho. Me diz como é que eu faço. Como é que eu preparo o meu currículo. Não. Coach não é isso. Coach não é isso. E, ao mesmo tempo, a gente vê os gestores, a liderança, achando que fazer papel de coach é perguntar, e aí, tudo bem? Como é que está o seu filho? Como é que está a sua filha? Como é que está a sua vida? Me conta de você. Deixa eu te contar o meu problema que eu também tenho, porque eu tenho que demonstrar uma certa vulnerabilidade, né? Então, deixa eu te contar aqui o problema que eu também tenho. E, dentro disso tudo, na hora que você realmente precisa estar ali e demonstrar para uma pessoa que você acredita que ela tem capacidade e que ela própria pode trazer soluções e buscar soluções melhor do que você conseguiria entregar por elas, você, na complexidade do dia a dia, na pressa do dia a dia, na pressão do dia a dia de resultados, você esquece e fala, não, vai por esse caminho aqui, ó, que esse caminho aqui é o mais fácil, eu já fiz isso, já passei por isso, resolve esse troço aqui. Então, assim, o coach no dia a dia, sabe, Rony, eu acho que ele é um enorme desafio para a liderança. E o coach programático, que é o serviço de coach para uma pessoa, né, para que ela seja realmente despertada para encontrar uma solução para alguma questão, um caminho, ele ainda é pouco entendido, inclusive por aqueles que contratam. Então, assim, o posicionamento do coach, né, esse posicionamento de perguntas abertas, esse posicionamento de empatia, esse posicionamento de vulnerabilidade, ele está embasado, de fato, numa credibilidade que você precisa dar para o outro. Se você realmente, lá na base da sua personalidade, você não acredita que nós somos todos muito capazes, na média, somos todos muito iguais em termos de competência e capacidade, inclusive muito próximos do macaco, né? O que nos diferencia é um negocinho desse tamanho ali no DNA, e você enxerga isso, bota a sua sandália da humildade e fala assim, eu talvez tenha uma experiência, mas talvez esse caminho não seja o melhor, e essa pessoa, se ela tiver tempo para pensar, ela vai trazer coisa muito melhor do que aquela que eu posso trazer, você não vai conseguir ser um coach. Você vai fazer a pergunta aberta, mas você não vai esperar um caminho, um processo de busca da resposta, entende? Então, eu acho que a gente precisa trabalhar na base de tudo, que é a humildade de perceber que qualquer grupo é melhor do que você sozinho. E a humildade do coach, como você falou também, né? Quer dizer, do coach, não só do coaching, né? Mas do coach em conseguir explorar todo esse potencial, mas também se posicionando, né? Ele se posicionando de uma maneira de, ó, estamos junto aqui, só que estimulando a pessoa a fazer, né? E não se posicionar como eu estou aqui no patamar, se eu sou coach, eu sei mais do que você, porque coach não tem nada a ver com isso. Coach não tem nada a ver com isso. E as pessoas, né, Ana, elas confundem muito. Muita gente não sabe a diferença de um serviço de coaching e um serviço de mentoria. São coisas totalmente diferentes, né? Eu só estava completando que essa questão que você falou de a empatia, né? O coach ele não pode se posicionar como se eu sou um coach, é que eu sei muito mais do que você. Se o coach tiver esse pensamento, e se ele se posicionar assim, quando ele tem um trabalho para ajudar alguém, ele está totalmente errado, né? Eu até aproveito e falo para as pessoas aqui, se o teu coach começar por aí, porque você não está tendo esse tipo de serviço que você deveria ter. Né? Não vai funcionar. Não vai funcionar. Ana, olha, acho que a gente passou por tantos pontos assim legais que, puxa vida, eu poderia ficar aqui horas e horas falando com você de experiências. Eu não sei se você tem algum ponto a mais para acrescentar, mas, cara, eu aprendi muito hoje, sem brincadeira nenhuma. Além de te agradecer, você colocou de uma maneira muito simples coisas tão importantes
coisas tão relevantes, né? E que a gente voltou lá na época da escola, o porquê disso, daquilo, a influência, vulnerabilidade do líder, o líder é um sabe-tudo, não, né? Toda a relação de métricas, de como que o business mede, como que ele sabe que tem que ter aquela operação ali embaixo, e o próprio líder hoje procurando entender que ele tem que evoluir, que o coaching é um caminho que ajuda muito. Eu mesmo falo, né, que se eu soubesse, né, se eu tivesse tido um coach no passado, eu não tenho dúvidas que eu teria sido um gerente, um líder muito melhor do que eu fui. Né? Não teria dúvidas disso, né? Você ter alguém falando para você, te clareando, não dando o caminho das pedras, como a gente já martelou aqui, não é esse o ponto, mas fazendo despertar outras formas de você enxergar tudo, né? A vida, as pessoas, o teu trabalho, os teus objetivos, como conquistar, é muito legal. Eu estou super empolgado, né? Faz um ano que eu estudei, levei praticamente um ano aí, em 2020, quase numa imersão total. Além de vários cursos, eu fiz vários aí processos de leitura, assisti filmes, e já fazendo alguns trabalhos. Eu passei por um processo de coaching como parte desse treinamento, né? Então eu fui um coaching, né? E é muito legal. E só tenho que te agradecer, Ana, agradecer muito Nada, a é você. isso. Se você tem alguma consideração final, fique à Não, vontade. só quero pedir desculpa pela iluminação aqui, que eu entrei numa sala que tinha uma iluminação natural e agora já está escuro, né? A gente bateu esse papo aqui no final do dia, então quero pedir desculpa por isso. Eu é que te agradeço, Rony, a oportunidade de estar falando sobre esse tema, porque é um tema muito precioso para mim, é um tema que eu venho trabalhando já também há bastante tempo, e posso te dizer o seguinte, é um desafio para todos nós. Então, como líderes, como seres humanos, como pais, o desafio de fazer desabrochar no outro o melhor dele é enorme. O nosso desafio de não querer entregar para o outro a solução do problema sob a nossa perspectiva, e sim nos colocarmos de maneira empática junto com o outro, buscando o caminho, que ele ache o caminho que é melhor para ele, para todas as circunstâncias, e que ele perceba que ele é tão capaz de encontrar aquele caminho quanto você, a quem ele trouxe aquela pergunta, é lindo, é divino, é um negócio maravilhoso, não tem nenhuma recompensa maior do que essa, mas não é simples. Não, não Então, é assim, simples. é uma caminhada do dia a dia. Um dia você acerta, outro dia você erra, um dia você Não, entrega bem, outro dia você entrega mal. Então, assim, é um processo de melhoria contínua. E você comentou, né? Eu nem tinha ideia quando comecei isso há um ano atrás, mas você não é para atuar só ajudando outras pessoas, outros líderes. Em casa, eu vi que eu consegui ter elementos que naturalmente mudaram um pouco, né, a forma de eu lidar com as pessoas aqui de casa. Né? E como que você discute o problema, como que você faz isso, como que você... É um negócio fantástico, realmente é... Estou chocada que você tenha conseguido, porque eu aqui em casa não conseguia, não. Eu consegui Eu aqui em discutir. casa, esse negócio de ser coach, Não, mãe não me, coach, é um não me negócio muito fala Não me fala do resultado que eu consegui. Eu consegui fazer as dinâmicas, né? Mas quem sabe a gente chega lá, né? Mas é difícil, é difícil. A minha filha, por exemplo, é uma menina assim, excelente, mas ela é muito pá. Ela não quer que você fale o que ela tem que fazer. Aí, quando eu cheguei para ela e falei assim, cara, vem cá, eu não vou... Minha filha tem 32 anos, veterinária. Eu falei assim, não vou... Quero entender um pouco e a gente discutir. Mas, no final, quem vai trilhar o caminho, quem vai colocar a solução é você. Eu não tenho a Sim. mesma competência que você tem para você colocar o que é melhor para você. Eu só quero te ajudar a como que você vai pensar, como é que você vai, né? Como é que você vai chegar nessa solução. Ela falou assim, tá bom, pai. 32 anos de idade, né? E não era fácil essa conversa com ela, não. Quer dizer, então, já, sem querer, acabei levando esses conceitos. Ana, já roubei muito do teu tempo. De maneira Legal. alguma. Muito obrigada. Obrigado, né? Muito obrigado mesmo. Foi um Tá? prazer, A querido. gente se Eu que fala. agradeço. Tá bom, um abraço. Tchau. Obrigada.